Olá, tudo bem? Vou estar gravando esse vídeo que é uma apresentação, né? O porquê do tratamento do Reiki. Provavelmente essa pessoa que vai assistir esse vídeo vai estar já com uma consulta, né, marcada comigo. Então é já uma pré-apresentação, né, do Reiki. Então, o que que é o Reiki, né? O que que é essa energia? Então, vamos primeiro sentir essa energia. Vou convidar vocês ali do outro lado a esfregarem as suas mãos devagarzinho ali e afastarem devagarzinho e sentirem. Alguns vão sentir um arzinho, alguns vão sentir uma vibração, né, uma tremura, um formigamento. Isso significa o quê? Energia, essa energia quântica, né, que todos nós estamos influenciados, porque somos matéria e somos energia. E temos uma crença tão grande que só acreditamos que os olhos veem, mas na verdade somos primeira energia. Então, já a ciência, né, ela comprovou que antes de ser matéria, somos energia. Por isso que o Reiki também é reconhecido pelo SUS como tratamento complementar de saúde. Por quê? Porque antes da doença, né, primeiro tem a energia, então são as nossas emoções, as nossas preocupações e assim por diante que causam a doença, né? Então vou apresentar por partes essa explicação, o porquê do tratamento, porque 50% a energia nos ajuda, mas os outros 50% nós temos que ter a consciência do que a gente faz no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, é que também vibra e traz e forma a nossa realidade. Princípio. Quando eu falo em universo, em divino, não estou falando em religião, eu estou falando nessa energia que a gente sentiu. Então, Reiki, Rei, universo divino, que energia vital. Por que que eu coloquei aqui no meio do meu peito a mão, explicando para vocês que a nossa energia vital está aqui? É bem aqui embaixo, né, no nosso timo, é onde a nossa energia se encontra, ou seja, alma, espírito, centelha divina, energia quântica, tudo é a mesma coisa. Formas diferentes de falar, mas é a mesma coisa. Então, se vocês colocarem a mão na sua cabeça, onde a gente tem a moleira, lá quando a gente era bebezinho aqui, vai ficar quente, bem quentinho. Como acontece? Quando nós se conectamos com a energia do universo, e você está assistindo ali esse vídeo, você vai estar também já sendo tratado, você está se permitindo se conectar com essa energia. Então, essa energia, ela entra pelo chakra coronário, estimula uma chamada glândula pineal, que é no meio do nosso cérebro. Ali, essa glândula pineal, ela produz, quando estimulada, ela produz melatonina, e é o hormônio do sono. Então, quando a gente começa a dormir, porque quando está desequilibrado, a primeira coisa que acontece, a gente tem um desequilíbrio. Ou a gente dorme demais ou de menos. Ou mesmo dormindo, a gente não acorda descansado. Então, quando você assistir esse vídeo, já vai estar tendo uma iniciação dessa energia, já é uma amostra, né? Um pouquinho do tratamento. Vai ser estimulada essa energia ali da glândula pineal. Daí ela produz melatonina. Quando ela produz melatonina, ela produz dopamina e serotonina, que é o hormônio da alegria e da felicidade. Quando nossos chakras, né? Que chakras são redemoinhos, né? O que que são redemoinhos? São vórtices. Por isso que quando a gente esfregou a nossa mão, vários vórtices, né? Por isso a gente vibrou. Mas nós temos 7 principais. O coronário, que é a ligação com o universo, da visão, como a gente olha a vida, da garganta, como a gente se expressa, do coração, como a gente ama, do plexo solar aqui, né, que é do nosso estômago, como a gente lidar com as nossas emoções. Por isso, quem tem pessoas com ansiedade, angústia, né, a digestão, gastrite, assim por diante. Logo explico, e muita dor nas costas. Depois explica um pouquinho melhor sobre, né, cada chakra. Do umbigo, que exatamente fica no umbigo, então é a relação com as pessoas, com a família, por isso a gente se sente estufado, flatulência, daí tem, né, várias outras doenças. E o chakra raiz,
como a gente lidar com a nossa vida, né? Então, por isso a gente às vezes desenvolve também doenças e secreções, processos inflamatórios e tal. Assim, cada chakra tem uma função. E quando essa energia aqui que a gente sentiu não passa, aí a gente vai ficando debilitado e causando as doenças. Então, o que o Reiki faz? O Reiki, ele desbloqueia, porque existe um vórtice, um chakra para frente e um para trás. Por isso, quando a gente, né, tem essa dor na garganta, aquele nó, dói a nuca. Quando a gente tem a da visão, a gente fica tonto, tem pressão, dói atrás da cabeça. Quando a gente não consegue se conectar com o universo, né, com a fé. Fé não é religião, fé é amor. Então, quando a gente não se ama, a gente não se prioriza, né, a gente vai se desconectando, vai ficando a vida dormente. Então, cada chakra tem uma função. Então, a energia do Reiki, ela desbloqueia os chakras e a nossa áurea, que é o nosso campo de energia, né? Ao nosso redor, que são vários corpos, existe nós na matéria, mais 6 corpos energéticos. E essa áurea, que são nossos corpos energéticos, eles vão se abrindo, dependendo das nossas emoções e das nossas escolhas, vão formando buracos na nossa áurea, buracos, 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 os nossos chakras vão entupindo e a nossa daí vamos ficando debilitados espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. O que acontece, né? Existem 4 fases que esse espiritual, o que esse espiritual acontece? A gente não consegue confiar nem na gente, nem nas pessoas. Então, nós temos um propósito aqui, todos nós temos um propósito. O que é? É se amar. Por isso a gente trabalha, a gente tem família, né? A gente corre atrás para pagar as contas, mas às vezes a gente conquista tudo, mas não sente. É como se estivesse dormente. A gente faz caras e bocas para todo mundo, tá tudo certo, e a gente recebe um chamado, diz assim, ó, a vida tá passando, mas o que você tinha que fazer você esqueceu, que é se amar. O que é se amar? Às vezes a gente não para olhar no espelho e diz assim, bom dia, que bom, gratidão que eu acordei, eu tenho cabelo, tenho olhos, eu estou perfeito, estou respirando, e a gente está na forma tão mecânica que a gente passa pela vida e não sente a vida. A gente não sente o gosto do café, a gente não agradece uma cama quentinha, a gente não agradece aquele chuveiro, né? A gente não agradece a gratidão realmente dos nossos antepassados por passarem tanto sofrimento, porque hoje a gente tem ar-condicionado, a gente tem a tecnologia aqui, tem o conforto, mas porque alguém lá atrás, os nossos antepassados, os eus, as nós também, em vidas passadas também, né, contribuímos para a evolução. Então a gente tem que agradecer muito. E a gente esquece, porque é gratidão e amor pela vida que fortalece a aura. Então o Reiki em si, ele alinha a energia, mas é você com seus pensamentos, as suas palavras e as suas atitudes é o que faz você aqui evoluir de consciência, é se amar. Então, às vezes, a gente não consegue. Então, não, né? A maioria, quando a gente está nessa frequência energética, a gente não consegue dizer não para as pessoas. A gente se doa, se doa, se doa, passa por cima de nós mesmos, né? E não conseguimos dizer não. Então, a gente faz para o outro, mas não é nem bom o suficiente para o outro e para nós também. Então, a gente vai se desconectando, ficando triste, magoados, e ali começa aí o espiritual, né? O espiritual a gente não consegue mais confiar nas nossas emoções, nas pessoas, no universo, né? O mental, daí é o próximo passo. O mental a gente não consegue ter mais foco, confuso, tem que ler 3, 4 vezes, que é para quem estuda, quem está trabalhando, se perde dentro de você mesmo, né? E o emocional todo mundo, quando agora a doença, né, que está em alta, a depressão. O emocional é a ansiedade. O que é a ansiedade? É a expectativa, porque a gente ou vive no passado
ou vive no futuro. E a gente esquece de viver no presente. E quando você agradece o teu presente, né? Aqui e agora. Eu não estou dizendo que não deva lá atrás, né, agradecer ao passado, mas tem pessoas que vivem no passado, querendo que o passado volte. Não, a gente tem que agradecer o passado, mas viver o presente e co-criar o futuro. Tem que trabalhar para o futuro? Tem. Mas, eu só vou ser feliz se eu tiver tal carro. Tá, mas e a caminhada para chegar no carro? Então, muitas pessoas, quando chegam lá na estabilidade até financeira e tal, elas se sentem vazias. Por quê? Porque não aproveitaram essa caminhada chamada vida, né? Essa conquista, essa alegria de estar trabalhando, de ter levantado, de acordar, não consegue ver o colorido da vida. Então, de uma formiguinha, desculpa falar assim, mas de uma formiguinha, que a formiguinha não tem nada a ver com isso, mas algumas coisas muito pequenas a gente faz que é um elefante, né? Coitado do elefante também, mas a gente tende a exagerar em tudo. Então, quando está nesse desequilíbrio energético. E o físico é o último estágio que a doença vem, né? Então a doença é o último estágio que diz assim: parem com isso, que o universo está dizendo. A frequência energética de vocês, as escolhas de vocês não estão funcionando e vocês vão novamente continuar assim perder o corpo de vocês. Né? Então volta para Gaia, né? Que eu digo que o nosso corpo é Gaia, é Terra, realmente, por isso que a gente enterra ou crema, né? Então cada crença, cada forma de se libertar do corpo. Então a gente está aqui na verdade de passagem, né? Então é uma energia, um espírito, é uma centelha divina aqui tendo uma experiência de evolução de consciência, de amor para evoluir. E a gente prende muito, né, nos medos. Então, o que acontece? O nosso mental, a gente é regido por dois sentimentos. O mental, que é, na verdade, os nossos medos, o nosso ego. Então, a gente quer saber tudo, a gente quer ter controle de tudo. Aí você me pergunta, tá, e o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio, então, se eu não posso ter controle? As escolhas, o que acontece, a gente não tem controle do que vai acontecer sobre as coisas, né, da nossa vida, mas como nós reagimos. Então, quando a gente voltou para a Terra com o corpo, a gente tem já situações pré-definidas, mas a gente que escolhe, aí vem o livre-arbítrio. Se você ficar com medo, que medo para mim é mágoas, rancores, tristezas, rejeições, dor, sofrimento, medo. Amor é plenitude, paz, felicidade, equilíbrio, nossa, plenitude. Então, a evolução é um estado de consciência, o paraíso é um estado de consciência. A gente não precisa desencarnar, né, se desprender desse corpo para chegar nesse paraíso. Então, todo dia é uma escolha. Por isso que até na Bíblia diz orar e vigiar. Não estou falando em religião, mas o que é esse orar e vigiar? Orar é confiar. Mas em confiar no nosso coração, então aqui tem que ser leve, tem que ser amoroso. E não aquela angústia que parece que tem 10, 20 quilos de tijolos aqui em cima, né? Então, quando isso acontece é porque tu tá te desprendendo, guardando coisas que não deve. Então, a doença é o último estágio. Então, viemos aqui para amar. Então, o que acontece? Quando estamos conectados, né, nessas energias negativas, a gente vai abaixando a frequência, a gente vai se desprendendo do corpo ou dessa vida que a gente trouxe karma, né? O que é um karma? É uma palavra sânscrita que quer dizer ação positiva ou negativa. Então, quando é positiva, essa energia que está todo ao nosso redor, ela sempre está oscilando, positiva, negativa, é um vórtice, é uma onda. Então, um dia a gente está bem, um dia a gente não está bem. Então, essa escolha desse livre-arbítrio, quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, é ali que é o livre-arbítrio, é como a gente reage. Se eu ficar com mágoa, rancor, raiva e ódio, eu vou fechando os meus chakras, minha áurea vai abrindo e eu vou me debilitando. E se eu respirar, me conectar, não, é um aprendizado que tá acontecendo comigo para mim evoluir, porque tudo que tu fala, pensa e age é o que você atrai.
Então, tem problemas, situações, tem uma pessoa com inveja, tem uma pessoa que está me incomodando, né? Eu atraio situações em casamento e assim por diante. É porque você escolheu essa situação para evoluir de consciência. E quando a gente tem consciência sobre as nossas escolhas, que nós somos mestres e responsáveis por tudo que acontece com nós, aí a gente tem autocontrole, esse controle que não é controle de rigidez, né, de ego, que as coisas, mas controle de escolher como reagir às situações. E não é ação e reação. Então, o que está acontecendo? A gente está saindo de uma energia, né, que é 3D, que é ação e reação. Se alguém me bate, eu vou bater, para ação de consciência, então ter como reagir de forma diferente, né? O que é essa forma diferente? Com amor, de compreensão, de entendimento. Então, quando acontece essas formas, né? O espiritual, o mental, o emocional e o físico, já foram as 4 fases. Existem cordões energéticos, né? Se você botar ali a mão na sua barriguinha, vai estar sentindo que tem no umbigo ali, vai ficar quente, bem quentinho. Existem cordões, então o reiki ele alinha energia, mas por 21 dias. Por que 21 dias? Eu sou da linhagem do Mikao Usui, e ele foi um monge que ficou 21 dias sobre o Monte Kurama, lá no Japão, para redescobrir, né, os símbolos do reiki. Então, essa energia ela atua por 21 dias somente. Depois de 21 dias, se a gente não fizer nem reiki ou a regressão, que eu indico para todas as pessoas, que é a regressão, nada mais é que não é voltar ao passado, é cortar laços que prendem ao passado. Por isso que você está sentindo ali uma certa dormência ou até um certo queimor no teu umbigo, que existe cordões energéticos. Por isso, as pessoas que já, né, têm conhecimento, né, que já fizeram reiki, que já tiveram contato com essa energia, volta muitas das emoções, sensações, porque vocês não se libertaram desses cordões energéticos. Vocês não conseguiram perdoar e pedir perdão. Então, são mágoas e rancores e tristezas que fecham os nossos chakras. É isso. E abre a nossa aura. Então, a gente traz com os nossos pais, que é um karma, né, uma ação que toda a humanidade tem. Faz 4 anos que eu já trabalho com essa energia e eu falo lá, né, quem já teve contato comigo, sobre rejeição. Rejeição que eu falo não é rejeição que os nossos pais nos abandonaram. Tem cada um com a sua situação, né, com a sua escolha, mas esse sentimento de rejeição é que a gente traz dos nossos pais. Isso a gente já traz de várias encarnações, então dos nossos antepassados, todos eles têm a mesma coisa. Então nós temos o feminino, que é o lado direito, que é o lado de doar amor, gratidão, felicidade. E o lado esquerdo, que é o masculino, que é receber amor, gratidão e felicidade. Ou seja, yin e yang. Então nós temos a chama rosa, que é o direito, e a chama azul. Juntos, esse feminino e masculino, eles se unem, né? E formam nossa centelha divina, que somos nós. E quando essa energia está desequilibrada, que daí representa nossas emoções aqui, que com o primeiro contato, né, que a gente tem com o feminino e masculino, que é o pai e mãe aqui, a gente quando vai crescendo e até lá do útero, né, que é esse sentimento que a gente traz, esses bloqueios de mágoas e rancores. Então eu vou falar os sintomas que nós trouxemos. Sabe aquele abraço que você quer dar, que você abraça a pessoa, teu pai, tua mãe, e parece que tu não consegue chegar lá? É uma paredinha. E essa parede, ela quer dizer o quê? Que quando os teus pais tiveram medo, né, de mágoas, situações, porque como os nossos antepassados, antigamente, o homem ele tinha que trazer a comida para dentro de casa, ou seja, o nosso pai, ele ensina assim, vai trabalhar que você precisa do teu dinheiro para te sustentar, né, na forma geral dos nossos registros que a gente traz.
e dentro do nosso DNA. A mãe, como eu sou mulher, e quem for mulher ali, ela vai trazer também uma memória de opressão. Na sociedade ela teve que batalhar muito, então ela se sente sempre reprimida. Então a mãe, quando ela quer demonstrar carinho, ela faz comida, ela às vezes não consegue expressar as suas emoções. E o pai, ele ensina então, vai trabalhar que tu precisa. Então, quando os nossos pais nos conceberam, eles tiveram medo de N situações, né? Que aconteceram. Cada um tem os seus conflitos, os seus medos, né? Então, esse medo passa para dentro né, do nosso, na verdade, do nosso corpinho, né? Do útero ali, medo que eles tiveram ali naquele momento da concepção, quando descobriram que estavam grávidos. E esse medo, quando a gente nasce, cresce, transforma em sentimento de rejeição. E o que é esse sentimento de rejeição? Às vezes dentro da nossa própria casa, a gente batalha e não consegue sentir que a gente, nossa, eu sou merecedor daquilo que eu conquistei e batalhei, eu não consigo relaxar. Às vezes a gente sente um estranho dentro do próprio corpo, parece que alguém está vivendo a nossa vida que não é a gente. A gente, mulher ou homens também, às vezes não se identificam com guarda-roupa, tem um monte de roupa, mas a roupa é um estado de espírito, parece que a gente sempre vive pedindo aprovação para o outro. Eu me visto para o outro e não para mim, como eu me sinto confortável. Então, por isso a gente tem amigos e assim por diante, quando eles pedem alguma coisa, a gente não consegue dizer não. Então, eu tô super cansada, alguém chamar, vamos tomar um café. Acaba indo, mas se pergunta, pô caramba, por que eu tô fazendo isso? Se eu queria estar descansando. Então a gente passa por cima de nós mesmos para agradar o outro, e a gente não é, né, não consegue nem agradar o outro e nem a gente mesmo. Em relacionamentos também, a gente, né, tem relacionamentos, a família, a gente não consegue amar 100%, 80% no máximo, sempre parece que falta alguma coisa. E isso é esse sentimento de rejeição que a gente traz, os nossos pais trazem isso, os nossos bisavós, tataravós, os nossos filhos. Então é um karma que quando a gente corta esses laços, a gente se desprende desses medos, mágoas e sentimentos de rejeições e a gente começa a ter a consciência e parar de querer agradar as pessoas e começa a focar mais em nós. E esse sentimento se dissipa. Então eu indico a regressão para todas as pessoas. Para perdoar os pais. Quando a gente tem irmãos, a gente também traz uns entraves. Família, tanto pai e mãe, a gente gostaria que fossem mais unidos. Relacionamentos, né? Às vezes mal acabados, pessoas que a gente não conseguiu pedir perdão, dar perdão, amigos, né? Que deixaram a gente triste. Pessoas dos trabalhos, né? Filhos também. E pessoas, agora eu vou falar de pessoas e sintomas, que pessoas que já não estão aqui mais na matéria, são somente energia, né? Que é natural. Então somos matéria, somos energia, então nós estamos em outras dimensões também. Os sintomas, né? Na maioria dos sintomas, as pessoas que não estão mais na matéria e quando a gente está aqui, a gente sente esses sintomas, cansaço excessivo, a gente pode dormir o dia todo, à noite a gente se sente incomodado, agoniado, parece que a cama tem espinhos, os braços pesados, as costas, muita dor, né? Quando está sozinho, parece que passa alguma coisa atrás de nós, sente aquela sensação que alguém está chamando a gente, né? Arrepios e assim por diante. Chega às vezes a cair coisas, né? Isso são pessoas que não estão mais na matéria e que às vezes estão conectadas com nós. Então, quando estão conectadas com nós, a gente compartilha aquela energia, né? Que a gente sentiu ali. E a gente se sente cansado. E a gente, às vezes, tem até os mesmos sintomas que aquela pessoa que se desprendeu-se da matéria, a gente acaba sentindo dores no mesmo local, tendo emoções, atitudes também, e chega às vezes até no paladar. Às vezes a mesma comida,
né? No meu caso foi café e que a pessoa, né, que estava conectada comigo fazia tomar. Então esses fluidos energéticos, ela também e acabava, então essa angústia acaba nos influenciando. E quando se faz regressão, a gente corta esses laços, encaminha essa energia, né? E a gente se desprende, pedindo perdão e dando. Então, por isso, a regressão eu indico para todas as pessoas, porque somente o reiki, ele alinha por 21 dias. A regressão eu indico, né, para todas as pessoas para cortar esses laços. Espero que tenha ficado bem claro. Sobre as doenças, né, eu não acabei comentando ali nos chakras, então, assim, o coronário, quando está desequilibrado, a gente sente tontura, né, dor de cabeça, a visão é turva, né? Que daí a gente sente nó na garganta, às vezes não consegue se expressar, dor na nuca, o coração, né? Às vezes o coração, a gente vai guardando tristezas e mágoas, então nosso coração vai se debilitando, por isso dói o peito, dói as costas. Então, N situações, o estômago dá gastrite, dá enjoo, dá dor nas costas, dá desvio de coluna, tá? Que a gente fala em escoliose. O intestino, né, que é o umbigo ali, o intestino não funciona, daí tem gases, tem pólipos, né? Várias situações. Ataca os rins também, porque daí a gente não toma água. Uma das coisas que os principais sintomas que acontecem quando os nossos chakras estão desequilibrados, a gente não toma água suficiente. Provavelmente quem estiver assistindo esse vídeo vai dar sede e eu aconselho vocês a tomarem bastante água, porque se nós somos 90% água, então como é que os nossos chakras vão se equilibrar, né? Então se a gente é somente água, então tome bastante água. E o chakra raiz ali dão vários sintomas, né? Cistite, candidíase, infecções e assim por diante. Então, vários sintomas, na verdade. Eu poderia ficar falando de doenças, mas eu não gosto de enfatizar essas doenças, porque cada caso é um caso. Mas acho que dá para ter uma ideia do que, como, por que eu indico o tratamento. Esse já é uma antes da sessão do reiki, para vocês terem uma noção o porquê que eu indico, né, para a gente ficar mais claro. Então, são as nossas emoções, as nossas atitudes. Então, tudo que a gente pensa, fala e age é os 50%. Então, a energia, ela te ajuda, mas você tem que também se ajudar. Gratidão de todo o coração a vocês, um beijo no coração, espero que ficou bem claro. Qualquer dúvida, vou deixar meu WhatsApp, né, aqui, é 991 750316 para agendamento. A primeira sessão de reiki, né, o valor é R$100. Nessa primeira sessão, as pessoas ganham um kit de pedras para alinhar os chakras e para se auto-energizarem. Um beijo. E a regressão que eu indico para todas as pessoas, o valor é R$300 e é somente uma vez que eu faço a regressão com todas essas situações e cordões energéticos que a gente falou, né? Que são pais, relacionamentos, irmãos, famílias, né? Pessoas de trabalho e assim por diante, filhos, tudo isso conectados que abaixam a nossa frequência, então, para a gente evoluir e dar muito amor e gratidão, né? Beijo. Gratidão aos nossos mentores de luz por estarem aqui presentes, nos energizando e amando com esse amor incondicional. Gratidão, gratidão e muita luz e muita paz no coração de vocês.